Heloísa Kreuzer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre Elite, mais precisamente sobre teorias para a quinta temporada que já tá confirmada, até porque a gente teve um final que foi conclusivo, mas deixou umas pontas soltas e tem muita coisa para ser desenvolvida ainda nessa quinta temporada e eu vou falar o que eu acredito que pode acontecer de acordo com o que foi desenvolvido até agora. Lembrando que esse vídeo vão ter muitos spoilers porque eu vou falar do contexto geral da série, do que aconteceu nessa quarta temporada e consecutivamente o que eu acredito que vai acontecer na quinta, já confirmada pela Netflix. Mas se você ainda não assistiu a série, tem vídeo sem spoilers, o link tá aqui na descrição e também tem análise com spoilers já aqui no canal, também tá aqui na descrição. Mas de uma forma geral, para não perder o conteúdo do canal, é só se inscrever e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes, e a gente teoriza muito, analisa muita coisa, então a gente conversa bastante das séries aqui, que eu sei que vocês gostam. Bom, o final dessa quarta temporada foi conclusivo, no sentido de que a gente sabe quem foi o suposto assassino, né, que tentou assassinar pelo menos a Ari, e quem foi a vítima também. Entretanto, deixou muita ponta solta, muita coisa vai acontecer ainda nessa quinta temporada já confirmada, e vamos discutir, né, o que vai acontecer. Bom, já vamos começar falando do Armando, porque a gente vê, né, que no final ali da temporada, o Guzmán, a Rebe e o Samu, eles jogam o corpo dele todo acorrentado, mas quando ele cai ali no lago, eu senti que aquelas correntes não estavam muito bem amarradas, estava meio frouxa. Com essa cena, eles podem seguir dois caminhos se eles quiserem, tanto do Armando ainda estar vivo, ou do Armando simplesmente assim morreu, e ele tá numa cena bem similar ao que foi o troféu. O troféu foi ali pro rio, jogou, mas lembrando que o troféu saiu do lago. Kaia pegou este troféu, então será que Armando também pode sair deste lago? Mas sinceramente, se eu fosse apostar em uma das duas possibilidades, eu apostaria que ele ainda está vivo, porque primeiro que assim, quem sabe que o corpo foi jogado no lago foi realmente quem jogou ali, o Guzmán, o Samuel e a Rebe. Mas a Mencia e a Ari não sabem onde ele tá. A Mencia chega a falar que ele sumiu, não deu sinal de vida. Eu acho que ele pode aproveitar esse sumiço, principalmente porque as pessoas vão acreditar que ele tá morto mesmo e aterrorizar eles de alguma forma. Temos que lembrar que Armando é um homem muito poderoso e tem envolvimento político também, mas principalmente por que eu acredito que ele pode estar vivo? Porque nessa quarta temporada a gente teve um envolvimento dos adolescentes com os adultos, então a gente tem uma temática mais adulta e o Armando ele acaba interligando com outras histórias aí. Por exemplo, a Rebeca jogou o corpo dele lá. E a gente sabe que ele trabalha indiretamente com a mãe da Rebeca, né? A gente vê que ele levava as prostitutas ali pro bar dela, que ele comprava a cocaína dela. Então pode ser que a mãe da Rebeca acabe se envolvendo nisso, porque a gente sabe que assim, ela faz coisas erradas, mas quando se trata da Rebeca, ela protege a filha até o fim. Então tem uma questão de negócios aí, e não só, no final da temporada a gente vê que a Mencia conta tudo o que aconteceu pro pai dela. Ele se irrita e tudo mais, mas a gente sabe que com uma ligação ele resolve tudo o que ela precisar. Será? Porque a gente não pode esquecer também que ele fez uma doação. Ele é um ex-aluno de Las Encinas, ele chegou a falar isso pra Mencia no início da temporada, mas também quando ele apareceu ali na casa do Benjamin, tomou um café da manhã com os filhos e tudo mais, ele chegou a falar que ele fazia anualmente essa doação. Então pode ser um problema muito grande para o colégio, ele pode dar uma ameaçada no Benjamin e ter o Benjamin na mão, então talvez só essa ligação não resolva a vida do Benjamin e dos filhos dele. Então eu vejo que eles têm um arco muito interessante para ser explorado aqui, e por isso acredito mais que ele vai estar vivo sim e atormentar todo mundo, porque esse personagem ele tinha um mistério muito grande, a gente não sabia dele até realmente ver a temporada. A gente tinha um frame dele ali no trailer e mesmo assim não dava pra entender muito qual que ia ser o desenvolvimento dele com a história. Consecutivamente a gente tem um envolvimento político também, porque tinha outros clientes dele, não só a Mencia também por ser menor de idade, isso é um grande problema, acho que poderia ser algo pra ir pra mídia. Eu acho que essa quinta temporada inclusive pode ser escandalosa, principalmente por todo o contexto do Philip, o príncipe, né, porque a gente vê que ele mandou uma mensagem pra
Elodie, falando que agora ela tinha um áudio pra comprovar a história dela, se ela quisesse. Eu arriscaria que início de quinta temporada poderia ser um negócio já, tipo, contando essa história, já com babado quentíssimo. E que talvez isso faça com que a Kai ajude ele, porque a gente já vê que ele é um cara isolado. A gente vê que a relação da Ari e do Patrick com ele não era honesta, era realmente uma relação bastante interesseira. Eles, inclusive, ameaçaram ele com essa história, né, de contar pra todo mundo do colégio, por exemplo. E olha só como o rolê adulto pode estar mais presente, né? Se essa história, por exemplo, vazar, a mãe dele vai se envolver com certeza, hein? Porque por mais que ali no final ela tenha falado, ah, você quer ser tratado como adulto? Eu sempre vou tentar te proteger, mas se quiser, segue aí teu rumo e tudo mais. É diferente, porque aí a gente tem um envolvimento muito maior da família dele, inclusive. Então a mãe dele vai ter que intervir de alguma forma, não vai ter como ele responder tudo sozinho, porque daí vai ter também babado sobre a família ter abafado o caso e por isso ter ido pra Las Encinas. E também já dá pra interligar aí com a história do Armando, por exemplo, porque aí Las Encinas já vai estar com um super problema aí de assédio. E é muito complicada essa relação do Philip e da Kai. Eu acho que eles entrariam numa linha tênue de polêmica aí da série, porque eu sinto que a personagem, ela tendencia a perdoar ele, entretanto a situação é muito grave. Mas ao mesmo tempo, tem alguns aspectos que a série trabalha, né? Falando que ela sempre foi muito leal à pessoa que ela tá do lado. Ela foi a única pessoa que realmente estava do lado dele, e ele só enxergou isso depois, que os amigos dele realmente não eram amigos dele. Nossa, inclusive pode ser que a mãe queira usar a Kai pra imprensa, pra tipo falar, não, gente, ele é meu namorado agora e ele não faria essas coisas, vai saber. Por exemplo, o sangue da Kai ali no negócio da garrafa, acho que nunca vai dar em nada, a não ser que, sei lá, a mãe do Philip use isso pra ameaçar ela de alguma forma. Gente, me contrata pra fazer o roteiro. E tem o lance, né? A gente já tem confirmação de novos personagens pra essa quinta temporada. E me faz pensar que se eles já confirmaram essa galera muito antes até da quarta temporada ir ao ar, eu imagino que pode vir aí algum anúncio de outros personagens e pensaria que se vier uma mulher aí no futuro, pode ser a Elodie. Então vocês ficam de olho se tiver a confirmação aí de algum novo personagem, se for mulher, com aspecto francês, pode ser a Elodie. E eu tenho certeza que eles vão fazer um mistério, assim, de tipo, nunca falar o nome da personagem até, sei lá, chegar o trailer da temporada. Eu até cheguei a pensar que poderia ser a personagem da Valentina, mas ela vai ser argentina, então eu acho que não vai ter nenhuma conexão. Apesar que a gente sabe onde aconteceu e não necessariamente a nacionalidade da Elodie, mas eu não acho que vai ser o caso, realmente não vai se conectar. Eu acho que eles vêm como um refresh aí pra história dessa que ainda continua, desse mistério. E, inclusive, estou muito curiosa pra saber como que vai ser o desenvolvimento psicológico dos personagens que se envolveram, né? Da Rebecca, do Samuel e do Guzmán. A Rebecca, eu acho que ela pode ter um peso maior com essa história, principalmente porque ela provavelmente não vai falar pra Mância que eles jogaram o Armando no lago, mas talvez a Mância pode ser uma ponte pra Rebecca saber que ele vai estar vivo, se ele estiver vivo, né? O Samuel, eu acredito que ele vai se safar e que ele vai ficar muito focado, até porque a gente sabe que o ator, ele vai sair no final da quinta temporada, né? Tinha saído matéria, inclusive, que ele e o Omar iam sair no final dessa quarta temporada, mas na realidade parece que teve um erro de comunicação aí e que era no final da história, então é bem capaz eles saírem no final da quinta temporada, porque eles gravaram inclusive essa quinta. Foi até um papo que eu tive com o pessoal do Elite Brasil, é muito louco isso, né, como um erro de interpretação pode mudar muita coisa aí na história da série. E já o Guzmán, eu acho que essa viagem vai fazer muito bem a ele vai virar o Guzmán zerado, sem crise de problemas. Eu acho que tanto ele quanto o Ander, eles precisavam dessas fériasinhas, porque eles passaram por muitas coisas. Eu acho que de personagem que teve um sofrimento muito grande, tipo o Ander com toda a relação do câncer e o Guzmán com toda a relação da perda da irmã e também com a Nádia depois, e ainda mais esse relacionamento com a Ari, que foi conturbado. O personagem pode voltar um pouco mais zerado, mas também eu fico curiosa se eles não vão ter alguma história dessas férias, sabe? De algo que aconteceu e que
eles vão ter uma conexão maior. E eu gostei muito do Ander e do Guzmán fazerem essa viagem, porque de fato foi algo que ficou meio que na primeira temporada, né? Porque eles sempre foram amigos desde a infância. Era ele, o Polo, e com toda a relação ali da Marina, depois dele saber do segredo, e aí eles não ficaram amigos por um tempo, depois voltaram a ser amigos, enfim, tudo isso meio que deixou essa relação deles de lado, e eu acho que essa viagem ela pode ser muito importante para os personagens para a quinta temporada. O que me faz pensar que ele poderia, por exemplo, se envolver com uma das novas alunas aí, porque bem provavelmente Guzmán não vai ser um personagem que vai ficar sem casal, até porque eu acredito que a Ari e o Samuel, eles vão se ajeitar de alguma forma. Agora, uma coisa que eu falei na minha análise com spoilers foi sobre essa relação do Omar e do Ander. Eu honestamente queria ver eles de fato se firmando e não tendo mais tantos problemas com pessoas se envolvendo no relacionamento ou com outros problemas externos. Eu acho que assim, relacionamento tem sim seus problemas, mas seria legal ver eles realmente com um relacionamento sério ali e o negócio andando. Entretanto, como eu falei na análise com spoilers, o Patrick acaba ficando meio aleatório. E é interessante que nessa temporada trabalharam com um aspecto dele que era essa agressividade quando ele tinha ciúme. E a gente também vê que o Patrick, ele é um personagem que não sabe ouvir não. Então eu acho que poderiam meio que vilanizar ele de alguma forma, talvez. A gente vê lá na festa de Ano Novo mesmo que ele não aceita muito. E como ele não tá tão envolvido com o mistério e tal, eu fico realmente me questionando como que seria o envolvimento do Patrick com toda a história aí da série. Mas é isso, como eu falei na minha análise com spoilers, eu senti que essa quarta temporada, ela, no final, mesmo que conclusiva, ela acabou sendo uma passagem, então eu sinto que a gente ainda vai ter muitas coisas sobre esse mistério do Armando, acho que pode se aprofundar muito, mas eu quero saber de vocês. Vocês acreditam que o Armando tá vivo ou tá morto? E além disso, eu quero saber o que mais vocês acham que vai acontecer na quinta temporada já confirmada de Elite, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!